Oi, eu sou a Isabela e junto com o Lucas Atieta e o astronauta moro numa Kombi e viajo o Brasil há 1 ano e 2 meses com a intenção de conhecer nosso país e de responder a pergunta que foi o ponto de partida da nossa viagem: o que é o Brasil? A gente está aqui no Rio de Janeiro e ao invés de mostrar as belezas naturais, os museus, aquela coisa que todo mundo vê na televisão, a gente resolveu contar outra história para vocês. Aqui do lado do estádio do Maracanã existe uma aldeia urbana pluriétnica, uma ocupação de um espaço que já foi Casa da Princesa, se tornou Serviço de Proteção ao Índio, depois Museu do Índio, depois foi abandonado pelo Estado e hoje funciona uma universidade indígena e essa aldeia que existe e resiste aqui. Vamos comigo para você conhecer essa história? Entrevista com o Urutau, Guajaí. Bom, as perguntas aí. Beleza. Acho que, assim, pra gente começar, vamos falar sobre vários temas, mas acho importante a gente começar sobre esse território aqui, sobre esse prédio aqui, contar a importância dele e por que a ocupação é feita aqui. Zanaku M, här är Urutau, Tenteharhu. Sakakar 62 Quariheta Reué, Ipoku, Genipapo dos Veiras, Barra do Coramano Penum, Coterias Sé, Universidade Indígena, Tecoal Maracanã Perraro. Meu nome é Urutau e eu nasci num aldeamento chamado Genipapo dos Lagoa Comprida, próximo do povoado Genipapo dos Veiras, cidade de Barra do Corda, no estado do Maranhão. E hoje aqui na Universidade Indígena, na aldeia Maracanã. O Zengueté é minha língua materna, uma língua do tronco tupi, família tupi-guarani, falado hoje por aproximadamente 45 mil Tenterrara, sul do estado do Maranhão, mas também tem Guajajara espalhado pelo Brasil inteiro. E nesse momento aqui na aldeia Maracanã, Universidade Indígena. Tem uma concentração grande de Guajajaras, Tenterraras também. Trata-se de um imóvel, né, que tem pouquíssima documentação, porque a maioria já foi queimada, mas queimada de fato mesmo. O Estado queimou praticamente toda a documentação daqui. Mas nós temos ainda alguma documentação lá fora desse imóvel aqui, como a datação de 1886, e aí então família real, Leopoldina morou aqui. Tem uns documentos agora vindo, textos da família real aqui, parte da família real aqui no salão principal desse prédio. E aí, Duque de Saxe, o amigo, Conde d'Eu, sei lá, esses nomes aí, antes do retorno para a França e outros países da Europa, a família real volta para lá, grande parte, né? E faz uma doação que tem uma documentação no 11º Registro Geral de Imóvel do Rio de Janeiro, RGI, uma documentação de doação ad eterno. Essa documentação não vai falar da questão de indígenas, ele não fala. Mas ele fala nesse documento que a doação é para pesquisas e pesquisadores de tubérculos e sementes e os seus domesticadores. Quando ele fala em domesticador, ele está falando exatamente em quem domesticou a batata, quem foi que domesticou aqui na América do Sul a mandioca, quem domesticou o gergelim, quem domesticou o mudubim, o amendoim, quem domesticou todas as sementes e tubérculos daqui, dessa parte das Américas, né? Principalmente onde hoje chama-se Brasil. Fomos nós, né? E aí veio com a família real e alguma documentação diz que a questão indígena, na época do Império, era destinado não só documentação, mas tratamento de serviço de proteção, ao tal de Ministério da Guerra. Existia o Ministério da Guerra. Então a questão indígena era entregue ao Ministério da Guerra. Creio eu, para extermínio mesmo, né? Porque chegar ao ponto que nós chegamos só. Depois entrega-se, na virada do século, entrega-se para o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. Toda a documentação, terras e patrimônios e o que diz respeito à questão indígena foi entregue ao MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. Tanto que esse imóvel aqui ainda é sob os cuidados do Ministério da Agricultura. Esse aqui, onde nós estamos hoje. Virada do século, tinha aqui um laboratório de pesquisa de sementes ligado ao Ministério da Agricultura. Então depois colocaram a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento e mais, aí depois Lanagro, laboratório de pesquisa ligado ao Ministério da Agricultura. E veio até final de 2012 para 2013, quando
Estado do Rio de Janeiro ia abrigar 2 mega-eventos. E aí, voltando lá atrás, na época do Rondon, João Mariano da Silva, Rondon, João Mariano Cândido da Silva, o Marechal Rondon, ele inaugura aqui, funda aqui, usando esse imóvel da família real, primeiro serviço de proteção ao índio. Isso era por volta de 1910 mesmo. Era uma sigla grande. Depois ele tira várias letras. Era SPI-LPN. Serviço de proteção ao índio e localização de trabalhadores nacionais, ou pequenos trabalhadores. O que foi o império jogado pelos engenhos. Rio de Janeiro e outros estados aqui da cidade tem muito engenho. Aqui no dia tem engenho da Rainha, engenho no Mato, engenho novo, engenho central, engenho de dentro, engenho, vários engenhos, onde esses trabalhadores eram jogados. E aí o Rondon cria aqui o que logo em seguida, por volta de 2014, por exemplo, transforma em SPI, Serviço de Proteção ao Índio. E esse imóvel aqui passa por aqui todas as expedições. Então essa vasta documentação estava aqui. Não só documentação de terras, uma documentação de matrizes de línguas originárias, línguas indígenas, estavam aqui nos porões. Esse porão aqui abrigou muita documentação. E aí o Rondon vem com o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, só por volta de 1950, Darcy Ribeiro se junta ao Rondon, e aí tem a ideia trazida da Cidade do México naquela reunião no dia 19 de abril de 1940, que ali cria-se na Cidade do México o Dia Internacional dos Povos Indígenas, o Dia Internacional do Índio. E aí Rondon, com Darcy Ribeiro, cria aqui, nesse mesmo imóvel, o primeiro Museu Nacional do Índio, inaugurando só em 1953. Naquele abril de 53, inaugura-se o primeiro Museu Nacional do Índio. Rondon já velho, Darcy Ribeiro vem com o Museu do Índio aqui. E aí começa a guerra a partir de 50, porque cria-se essa coisa aí, essa coisa de concreto, que todo mundo acha que é anterior a esse nosso imóvel. Não é, porque nós já estávamos aqui há muito antes de 1500. E aí agora a cultura dominante tenta o tempo todo pegar isso aqui. Exatamente o que vai acontecer hoje no jogo do Flamengo. E aí toda a direção sempre tentou pegar isso aqui. O Estado Nacional apostando nisso, quando o Rio de Janeiro vai abrigar 2 mega-eventos, nós já estávamos aqui. Nós assumimos isso aqui a partir do abandono. Só em 2004, viemos aqui pela primeira vez, depois retornamos em 2006. Mas vem o Estado Nacional com a questão indígena, e aqui era capital ainda. Rio de Janeiro era capital. Depois leva para Brasília, e aí queima-se grande parte da documentação que estava aqui, e da questão indígena foi queimada em Brasília. E aí Brasília já era FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Aí Brasília como sede da FUNAI. E aqui, Museu do Índio de Botafogo, foi transferido toda a documentação daqui, década de 78. Abandona-se totalmente esse imóvel. Mas continuando aqui, o Laboratório de Pesquisa de Sementes, motivo que criou-se lá atrás ainda, uma Faculdade Nacional de Agronomia. Só por volta de 1910, logo assim que Rondon entra aqui, foi transferido para Seropédica, transformando-se em Universidade Federal Rural. E aqui continua o Laboratório de Pesquisa de Sementes, um dos laboratórios mais antigos e mais importantes para o Brasil, porque daqui saía todo o controle de o que se bebia e o que se comia no Brasil. E aí, claro, para as empresas e aqui segurava aquele negócio do transgênico, era aqui que segurava para não entregar para o brasileiro comer todo o transgênico aí. E agora aí danou-se, depois acabaram lá na água em 2012, quando nós estávamos aqui já assumindo em 2006 e transformando isso aqui num campo de pesquisa, muitos pesquisadores, e nós estávamos muito fortes na época, né? Quando nós assumimos, foi depois de um encontro na UERJ, nós intitulamos o primeiro Encontro Tamoio dos Povos Originários. Tudo isso tem larga, vocês gravam esses títulos aí, vão pesquisar, isso aí está tudo documentado, porque tinha muitos jornalistas aí, amigos nossos, a imprensa estava sempre atenta e publicando sempre alguma coisa. Então, no nono andar, na Faculdade de Filosofia da UERJ, Auditório 91, nós ficamos o dia todo lá, e aí no final da tarde, no dia
21 de outubro de 2006, nós reassumimos aqui. Era uma sexta-feira. E aí ficamos aqui, tivemos um entrave com o Estado pouco, era o PAN, Jogos Pan-Americanos, 2007. Logo em seguida, um ano depois, mas não teve grande obra no Maracanã. Aconteceu que também Jogos Pan-Americanos. Não mexeu muito aqui porque não precisava, digamos assim. E o Estado sempre dizendo que vai utilizar isso aqui, mas no fundo queriam derrubar mesmo. Fizeram em 2012. Né? Em 2011, nós ficamos sabendo todos que a gente ia sediar 2 mega eventos, que era a Copa do Mundo e a Olimpíada. Aí já então o governo Cabral e o prefeito Eduardo Paes disse que ia precisar desse espaço aqui, ia precisar para abrigar os 2 mega eventos, Copa do Mundo e a Olimpíada. E nós estávamos aqui. E aí foi uma negociação muito pesada, não teve negociação porque o Estado queria tirar e queria tirar mesmo, como usou a força bruta e tirou. Então teve alguns parentes aqui, o Estado plantou indígenas aqui, plantou X9, plantou uma porção de coisa aqui para minar a resistência. Mas a resistência não se rendeu, teve muitas prisões, muitos atropelos, E aí, ao longo de 2013, nós tivemos aí umas 5 retiradas e retorno. O último retorno foi no dia 6 de agosto de 2006, porque nós estávamos fora. 2013, aliás, nós estávamos fora da capital do Maracanã. E aí, logo em seguida, no próximo ano, já era para acontecer a Olimpíada e não cabia indígenas aqui. O Estado, a gente percebeu isso. Mas um grupo de indígenas que ganharam, se venderam o Pente Espelho, ganharam apartamento Minha Casa Minha Vida, foram para lá, não entendeu e se vendeu. A resistência não. A resistência teve muita prisão. E a retirada mais truculenta foi aquela no final de 2013, no qual um indígena doidão, maluco, ficou em cima dessa árvore aí 48 horas. E como fazer? Um indígena em cima de uma árvore. Depois saiu vários documentários, vários vídeos, Nunca tinha acontecido aqui. O Estado Nacional fica estatalado como assim, um indígena em cima de uma árvore, dentro do território indígena, aldeia Maracanã, e o que fazer com isso? O Estado não sabia o que fazer. Então o Cabral falou, vai lá, corta a árvore. Aí chegou, tira, enforca. Quase que eu perco pessoas naquele dia, né? Ele estava com... O bombeiro tinha me dado uma coisa aqui, uma corda para mim, se eu caísse. O médico dizia que eu ia ter um tal de mal súbito, que sem comer, eu estava comendo algumas folhas, raízes. Só um adendo. Bebendo mijo também. Nesse meio período, a polícia não deixava te darem água nem nada, né? Não, porque era para tirar mesmo. Então o Estado, o Cabral assina um documento, o governo Cabral, Sérgio Cabral, de todos os atropelos, de todas as mentiras do Cabral, ele assina um documento no dia 16 de dezembro, dizendo que não tinha mais indígena nenhum na aldeia. Mentira, porque eu estava em cima da árvore. Então só fui retirado de fato no dia 17 de dezembro, era uma terça-feira de 2023. E aí é retirado, e aí de fato o Estado vem, assume tudo, né? Derruba, já vai derrubando. A Odebrecht em 2012 já tinha um edital, já tinha uma licitação ganha para derrubar esse prédio. Então, já na briga lá, 2012, o Estado disse que já estava caindo, não tinha... Era uma briga jurídica, assim, já... O Estado dizendo o tempo todo que isso aqui ia cair, não tem uma serventia não tem memória, não tem história, não tem cultura, não tem... E a gente dizendo tem tudo isso. E aí a gente questiona a decisão do Estado, entrando com uma contra... O pessoal do INEPAC não, o pessoal do CREA, alguns engenheiros dizem, não, o prédio sim, o reboco está caindo. Isso era 2012 ainda. O reboco está caindo, o forro está meio caindo também, mas é só rebocar, melhorar a estrutura, botar o forro novo, o prédio está aí, aguenta mais de 250 anos, do jeito que está. Mas o Estado dizendo o tempo todo, tanto que a Odebrecht ganhou uma licitação para derrubar esse prédio. E aí, fora, 2014, fomos para a Seropédica, a Universidade Federal Rural, criamos aí o COIREM, que é o primeiro congresso internacional. Vieram parentes da Colômbia, Peru,
aqui Argentina e Uruguai, Paraguai, e alguns da Venezuela e México. Então vieram parentes nossos que já sabiam da luta. E ficamos em 2014 fora. 2015 a proposta do Coereme era 2 anos. Aí em 2016 continuávamos fora, fizemos no Canecão, que também estava ocupado, Cesac Tomás Coelho, lá onde é a nossa organização. E aí só final de julho, não, por volta de agosto de 2016, quando o final da Olimpíada e Paralimpíada, aí nós reassumimos, não porque o Estado deu de volta, porque nós tomamos de volta. Aí já era estacionamento, já tudo concreto, asfalto concreto. E começamos a refazer a Aldeia Maracanã, E tá aí hoje, como vocês veem aí, a luta continua. A gente continua sem água, sem luz, sem sistema de esgoto, mas a gente deu jeito para manter a resistência, né? Cavamos um poço, colocamos placa de bateria solar, para cagar e mijar, cavamos um buraco, banheiro seco. E eu acho que contar numa reportagem, numa história do Maracanã, todo o atropelo do direito não cabe. Não cabe. O Estado, por outro lado, já em 2012 e 2013, começou a lapidar, coisa que não podia. Uma coisa é o Estado tentar vender burlando documentação. Foi o que um dos nossos processos pediu isso, né, para apurar. Por que de tanto queima de documentação? Por que de tanto atropelo? Por que o Estado não tem condições? Porque foi toda a documentação queimada mesmo. A última queima, de fato, foi no Museu Nacional, que foi um dos maiores crimes. Ninguém foi punido, ninguém chorou, ninguém não tem processo nenhum. Que ali, o objetivo principal desses juízes, desembargadores, advogados e coronéis generais era a documentação que estava aqui. A farta documentação. Os maiores acervos de línguas, matrizes, terras indígenas, estavam ali porque estavam aqui nos planos. E em 78 foi levado para o Museu Nacional. Então, para além de todos os documentos queimados lá em Brasília, na FUNAI, um dos maiores acervos foi dividido entre o Museu do Índio Botafogo atual, fechado há 10 anos, e o FRJ, Museu Nacional. Ali é o campus avançado das línguas indígenas, porque eu estudei ali antropologia, arqueologia e campus avançado. E ele tinha uma vasta documentação e comprovação de terras indígenas, mas principalmente uma documentação de matrizes de línguas indígenas. E aí, num dia só, era 2 de fevereiro de 2018. Era um domingo. Nós estávamos aqui batendo maracá, fazendo ritual. Por volta de 18, 19 horas, nós vimos aquela cortina de fumaça. O Museu Nacional estava sendo queimado criminosamente. E ali o objetivo principal da cultura dominante, o poder da caneta, era queimar toda a documentação que ainda existia e que estava nos porões daqui. E principalmente o relatório Figueiredo. O relatório Figueiredo estava aqui. É uma das denúncias do genocídio dos povos originários. Quando o grupo Tortura Nunca Mais e a Comissão Nacional da Verdade andou pesquisando, parte dessa documentação que não tinha sido queimado ainda conseguiram salvar ainda 50%. E o relatório Figueiredo está digitalizado, 50% do relatório Figueiredo. Esse 50% dá conta aí de 7 mil páginas. Tinha previsão de umas 15 mil páginas só de denúncia. Não tem nada a ver com o presidente Figueiredo, era o Jader Figueiredo, que era um procurador da República, entrega a ele o levantamento de toda a documentação para provar o genocídio dos povos originários. E essa documentação estava aqui. Por isso o ataque direto do Estado a esse imóvel, porque estava atrás de toda a documentação, da vasta documentação que mantinha isso aqui ainda, da comprovação do genocídio, da comprovação da quebra de direitos total. E aí a gente não sabe também como a resistência resistiu tanto,
porque também tinha certeza de que a gente iria colocar também em xeque 523 anos de atropelo de direitos. Então, é nesse espaço aqui, é o único, né? Todos que vêm aqui perguntam primeiro, isso é um prédio da época do Império. E por que não foi tombado? Por que o IPHAN, que é um órgão de defesa de patrimônio nacional, não tombou isso aqui? O simples fato de que a cabeça do IPHAN também é a cabeça da Europa e não vai proteger. A cabeça do IPHAN vai proteger a igreja, tudo que vem da Europa vai proteger. Sendo a cidade do Rio de Janeiro, atropelado de 50 a 50 metros, atropelado por uma igreja. Todas as igrejas são tombadas pelo IPHAN, com muita verba para reforma. O único patrimônio nosso, o único que está de pé assim, que comprova essa, da época do Império, o genocídio, é esse aqui. Dá-se aí o porquê do IPHAN não proteger esse aqui. Tive vários embates com o então presidente do IPHAN, Carlos Fernandes, cruel, covarde, racista, fascista, disse na minha cara que não ia ser tombado isso aqui, presidente do IPHAN. Nós íamos para Palácio Capanema ali, no centro da cidade, ali, 7º andar. Era o Ministério da Cultura e o IPHAN, no 7º andar. Tivemos vários embates, procurando por que o IPHAN não tombou e nunca iria tombar isso. E ele disse várias vezes na minha cara, em audiências públicas, que não vai tomar mesmo, porque tinha um destino aqui, era exterminar com isso aqui. Disse que não ia tombar, mas não disse o porquê, porque não tem um... Simplesmente... Não tem um porquê que se possa dizer, né? Não tinha. Por isso que a gente saiu tanto na porrada. Por que ele não protegeu isso? Por que o IPHAN nunca olhou para cá? E não foi. Só tem uma proposta de tombamento, não é tombado pelo INEPAC. Aí é o Estado. E o município também. Mas o município é precário. Qualquer um prefeito doidão que entra nisso aí. Eduardo Paes, se quiser também dá um decreto lá, manda derrubar essa porra de novo. Então, não é um tombamento, apenas uma proposta de tombamento. Então, o que queríamos era que protegesse esse patrimônio. A única coisa que o nosso advogado fez, e aí foi o certo, foi entrar de imediato, lá atrás ainda, no Registro Geral de Imóveis do Rio de Janeiro, para dizer, opa, qualquer coisa que acontecer ali, que seja destinado e que use essa documentação ad eterno, que seja para benefício das populações originárias. Não pode ser lapidado, não pode ser cortado, não pode ser doado, não pode ser porque é um patrimônio do povo brasileiro. É um patrimônio indígena, um patrimônio. Porque isso está garantido em tratados internacionais e garantido Constituição Federal. Ah, tá. Então, seria de fato o que seria ainda garantido pela Constituição Federal, que é falha também, o que a cultura dominante faz, rasga de novo a Constituição Federal, é o caso das propostas de emenda constitucional e projeto de leis aí, as PLs e as PECs, que pipocaram a partir da Constituição Federal de 88. Então, a gente, sabendo disso, entra com a documentação, protegendo isso aqui, pelo menos no registro de patrimônio, que ainda seria uma forma de, mesmo assim, o município e o Estado viram pesado com forças aí, lapidaram um pedaço para ali, para passarela. Vai ter mais 524 anos de processo para frente, mas nós vamos ver aquilo ali derrubado, quebrado e esse patrimônio de 14.300 metros protegido. Então, nós temos uma documentação que se sustenta, mais ou menos. Mas aí tem uma cultura da caneta lá, que são desembargadores e juízes que dizem não. Então eles são realmente deuses ou pensam que são deuses. Porque nada vai atingir esses caras. Você não... Quem que vai prender um juiz e um desembargador? Não tem ninguém que prenda um juiz assim, um general, coronel. O Brasil não tem. Todos os países adjacentes do Brasil pegaram seus coronéis, julgaram e alguns julgaram na cadeia, menos o Brasil. O Brasil nunca tem um coronel, general, um juiz ou um desembargador na prisão. Não tem porque eles mesmos são os donos, eles mesmos protegem eles mesmos. E isso é desde 1500. Então, a Europa trouxe a caneta, o papel e o cartório debaixo do braço para cá e assim fez. E essa cultura dominante continua lá em Brasília. Por isso que nenhum deles são presos. Não tem nenhum general, nem coronel, nem juiz, nem desembargador, nem preso. Não tem nenhum deles na cadeia. Nenhum. Então, esse espaço é um espaço que vem questionar todos esses 524 anos de atropelo dos direitos. Nós estamos trabalhando esse ano a questão da Universidade Indígena, mesmo assim o MEC não reconhece. Ele discute, quando eu vim para cá, eu vim em 92, para um grande encontro, a convite de um tio meu que já estava por aqui,
grande encontro internacional de povos, cúpula dos povos, chamado Eco 92. Discutia pela primeira vez o clima no mundo, aqui no Brasil. Povos indígenas do mundo inteiro, aqui. Até o do Flamengo. Não sei, são da época, vocês são bem novinhos, são muito novos. Quantos anos você tem? Nasci em 92, você entendeu? Exatamente no que... No ano. Catu, exatamente estava ali acontecendo Cúpula dos Povos, Aterro do Flamengo. Você já estava em Cuiabá, já há mais tempo. Sou de 90, então eu tinha 2 anos lá em casa. Então a gente está falando do primeiro encontro mundial dos povos. Dos povos. Tá aqui, a Cúpula dos Povos. E hoje em dia, você falou que tem um embate com o MEC não reconhece a universidade? Vai reconhecer. Eu disse para um representante. Hoje está o Gerson Banil lá, tem alguns doutores em educação, em história do indígena. O Banil é um Banil do Alto Rio Negro, lá de São Gabriel da Cachoeira, do povo Banil, mas a gente discute. Eu falei para um dos representantes, se o MEC não quiser reconhecer, foda-se o MEC, nós somos uma universidade e pronto, acabou. Não é que o MEC, o Estado Nacional, vai dar alguma coisa. Não pediu nada até agora, não pediu. Sim. Nós somos e pronto, acabou. A gente recebe turista do mundo inteiro, então a gente Quando uma pessoa pensa na universidade, ela vai pensar logo naquela estrutura engessada ali e tal. Explica pra gente um pouco como é a universidade. Foi engraçado que agora, recentemente, nós tivemos um encontro internacional, né? Tivemos um encontro internacional. Nós não fazemos um encontro desse aí. Aí a UERJ nos cedeu espaço e nós fizemos um encontro internacional, né? Então, Daniele, uma aluna minha de Línguas e Cultura Tupi-Guarani, foi ao México fazer pesquisa, às universidades do México. Então, ela me traz a notícia com outros professores, olha, o México reconhece 17 universidades indígenas. Algumas delas, mata mesmo, não tem nem a estrutura, nem sala de aula, não dá diploma. E o Estado, o MEC do México, reconhece como universidade indígena. Universidade autônoma. Sim, autônoma. Sim. E aí fizemos isso aqui. Recebemos indígenas das universidades, diretor da universidade, vieram representantes de Oaxaca, né, Huatzinapa, e dali do Zabatista, ali, Chiapas. Então eles queriam saber como é isso, né? Menos o Estado Nacional. Entendeu? Ó, gente, agora é o Sandro. Oi, Sandro, tudo bem? Dica de arte, tem essa mata. Ó, Potira, Potira seu nome, né? Potira. Potira fez esse chá pra Vamos gente tomar ali sentadinha pra de gente clitória com alfavaca. Alfavaca, ó, alfavaca. Quer que eu levo uma quer? Não, O tá Lucas tá fácil, tomando só ali. tomar no Olha a chá, já corzinha. mostrou. Ele é azul. E aí aqui, ó, tem a cuité. A gente usa com algumas comidas típicas até hoje. Nunca deixamos de usar. A gente usa a comida típica aqui também, que é o peixe, na folha da bananeira, peixe assado. E aí a gente faz com a farinha que a gente sempre comeu aqui na UBIC, né? Que é a farinha de puba, que é feita do próprio Guajajara. Entendeu? A história pra gente. Mas o que eu queria lhe perguntar é sobre o hoje. Sobre como é as dificuldades, né, de ser uma aldeia urbana, de estar num espaço que foi concretado, ter que quebrar esse concreto para plantar as árvores, né? Como é essa rotina numa aldeia urbana e do lado de um estádio desse tamanho que chega tanta gente, enfim, trânsito, enfim, queria saber um pouco disso. Pra gente, assim, da resistência, tem que ser muito forte para estar num local desse. Então, a gente resistiu desde 1500, né? Então, foi muitos indígenas assassinados. Então, por isso, a gente não quer que os jovens de hoje, as crianças que estão nascendo, passem por tudo que a gente já passou. Então, por isso, essa luta aqui da nossa universidade indígena, para ser para todos os indígenas. E também para o Brasil conhecer a nossa cultura, que não é minha, é de todos nós. Então, aqui tem futebol do lado, mas não dá nenhuma importância para a nossa cultura. Tem diversas coisas dentro desse Maracanã aí, né? Artistas famosos que também devia ter um olhar para a gente aqui, que é uma cultura nossa, que é deles também, né? Que também devia estar, poxa, esse museu não pode ser destruído. Então a gente está aqui, porque tem uma história no museu, né?
já teve povos indígenas, foi doada para os indígenas, vendido com a gente aqui dentro em 2012. Então, assim, essa luta não poderia ser diferente, poderia, assim, apoiar a nossa luta para a gente não estar aqui sem água, sem luz. E aí a gente tem 2 placas solares, né? E a gente comprou uma água durante 4 anos, direto, caminhão-pipas, para poder a gente tomar banho e fazer comida. E ficamos 4 anos também sem água nenhuma na aldeia. A história da água aqui é a mais triste ainda, porque a gente trouxe do alemão a água gelada, trouxemos da Mangueira, do Lava Jato, trouxemos dos apoiadores da Tijuca. Hoje tem o Daniel que traz água gelada pra gente até hoje, que não dá para puxar a geladeira, que quando tá muito calor aqui a gente fica, né, muito... as crianças, né, ficam pedindo um pouco de água mais fresca, a gente tem vários filtros. E assim, essa resistência não era para ser, entendeu? A gente vive sem luz, sem água não. Eles sabem como matar um povo, através da água, né? Quando destrói o rio que matou nossos parentes lá, né, dos Yanomami, como destrói outros rios que querem botar fazenda e outras coisas, eles sabem como matar um povo. Já mataram muitos. Então a gente está nessa condição aqui de construção da nossa cultura, que são de todos os povos. E aqui eles apoiam, da onde eles estão, vêm. Quando a gente vai fazer um congresso nacional e internacional, que é o Coerém, é para isso, para eles terem voz, né? Para nossos povos terem voz. E vocês também estão aqui, é importante, né? Aqui a gente vive com os apoiadores. Teve a época do corona, quem apoiou, a maioria, 90% foi as mulheres. Que fizemos uma vaquinha, que a gente não podia sair, não podia fazer nada, e elas fizeram uma vaquinha, era para 6 meses, durou mais de 2 anos, só alimentação, que a gente não conseguia sair. E tudo isso, através dos apoiadores, que a maioria são professores e professoras, né, e mulheres, e tem alguns, né, homens, mas a maioria são mulheres que apoiam essa luta, que são professores que vêm aqui, que vê as crianças. Nasceram 15 crianças no local e tem mais outra grávida aí, que alguns não podem ficar aqui, porque é muita, né, às vezes época de jogo, eles jogavam bomba, mijavam para as crianças. Isso é muito mais triste também, porque não respeitar a nossa cultura e as crianças que estão aqui dentro, as mães. E aí eu falei até, né, e posso deixar gravado, que eu ganhei um facão de presente para cortar alguns pintos aqui, porque é muito vergonhoso isso. E assim, eu já bati o facão ali, mas tudo bem. E assim, a falta de respeito, né, pela nossa cultura, que é deles, que é de todos, brasileiros que nasceram aqui, que nunca saíram daqui. Tem sangue indígena, sangue preto, sangue branco. Então assim, vamos respeitar a nossa cultura. Eu fui no Canadá, tem uma diferença do respeito conquistado, né, que não tinha. E aí tem uma rua só de artesanato, de arte, que a gente não pode nem botar na porta, que os guardas ficam implicando, todo mundo fica implicando, a polícia já não fala mais, mas os guardas ficam tentando ali. Então assim, aonde é que a gente vai botar nossas artes? Então a gente tem que botar aqui dentro, a gente tem que botar nossa cultura aqui, temos que divulgar nossa cultura para ser respeitada e conhecida, né? E aí assim, aqui tem artistas de várias formas, né? Cantores, artistas de arte, teatro, professores. E aí quando a gente ouve o Amorinho falando, essa aldeia é um lixo urbano, quem gosta de índio que vai para Bolívia é uma tristeza pra gente. Então, isso, a matéria tá gravada, que ele gravou aí por aí, vocês puxar. A aldeia Maracanã é um lixo urbano. O Amorinho, tal de Amorinho, Rodrigo Amorim, que é o coisa mais votado do Brasil. Sim, deputado. Que quebrou a placa da Marielle. Então, assim, como é que esse cara vai ficar falando isso? Então, assim, teve uma que aí a gente reuniu mais de 500 pessoas para vir para cá, porque eles queriam ficar aqui de frente, aloprando, eles xingam a gente de todos os nomes. Então, para as crianças, nossas crianças indígenas, viver essa época, ainda isso é muito triste. Então essas crianças, elas estão na escola pública, não tem um acolhimento da FUNAD, todo parado aqui dentro. Então essas crianças, elas ouvem, vê, escutam,
e não ficam bem, né? A gente também não ficou bem, mas a gente tem a parte espiritual que estão passando para elas, que segura isso aqui, a parte espiritual. Todos que mexeram estão mal, foram presos, mas assim, não é só isso, tem que ser punido mesmo. Sim. Entendeu? Tem uma violência institucional do Estado mesmo, de polícia e tal, mas tem de parte da sociedade também. Hoje a gente está conseguindo algumas coisas, através desse ano aí, projeto do Coerém, da língua do Rutal, né, que ele é linguística, né, para poder dar aula, mas isso é pouco para que eles têm que fazer. É muito pouco, porque esse prédio não pode ser destruído. Esse aqui foi tudo concretado para fazer estacionamento, eles fizeram. E a gente simplesmente replantou com os apoiadores indígenas, mulheres, crianças e os alunos também. Então a gente agradece, porque esse aqui é deles também. Todo esse ar aqui que a gente tem, essa floresta que tem medicinal, que a gente trabalha sobre a medicina, é importante. Eu estou fazendo um livro com a Luciana e a Bianca, só sobre as plantas daqui, só sobre o chá da aldeia, né? E esse chá é importante, né? Que eles têm várias curas diferentes. Tem um pajé e outros pajés que vêm. Tem o cajanã, mas tem pajé, né, Guajajara, tem benzedoras Guajajara, que é a Joana e outras mais que vêm. São mulheres. Tem Tupinambá também, pajé que vem aqui. Tem sucuru. Então, assim, esse local também é um local espiritual, né, da gente, que a gente não tem no Brasil ainda, a não ser distante, que distante que eles fazem a mesma coisa que faz aqui, né? Não seguro quanto a gente queria. Esses últimos anos do governo Bolsonaro foram mais difíceis, assim? Teve mais ataques? Teve muito mais morte, mais ataque, assassino mesmo e várias coisas. Eles conseguiram botar água, né? Botar coisa na água, né? Para matar os próprios indígenas. Então, assim, teve mais ataques, né? E esse ano, assim, a gente a gente pensa que tem que melhorar, que já aconteceu várias coisas agora, né? Passou o marco temporal, várias coisas. Então, esses ataques continuam. Só que, assim, o que a gente vai fazer? Desde 1500 não para os ataques, né? A gente está aqui, a gente sabe, se vier atacar, a gente vai atacar eles também, né? E a gente tem indígena para isso. Eles acham que a gente está sozinho, a gente tem vários advogados indígenas e temos apoiadores também do mundo todo, não só do Brasil, né? Indígena e não indígena. Eles estão de olho olhando o que eles estão fazendo aqui também, entendeu? Por isso a gente estamos aqui. Qual que é a importância do movimento de mulheres indígenas, assim? Qual que é a diferença, qual que é a força Você falou que tem um encontro do sagrado das mulheres, como que funciona? Então, o ciclo sagrado, ele é esse acolhimento, falar sobre as medicinas, que muitas mulheres, até indígenas ou não indígenas, que são apoiadoras daqui, elas não sabem ver a planta, tipo a moringa, não sabem para que serve. Aí a gente vai na planta, mostra a planta, mostra a erva que a gente vai fazer o chá. E cada ciclo é um chá diferente ou 2 chás. E aí tá livre para cada um ensinar a outra. E a gente aprende uma com a outra, né? É um aprendizado também, tanto nós indígenas, que chamamos as não indígenas, para, né, aprender, mas também a gente aprende também com elas, e é uma troca, né, de aprendizado. E aí, assim, é uma sobrevivência também, que é muito ataque sobre a mulher o tempo todo, né? E a gente tem esse acolhimento, né? E é difícil, né? Porque a gente está aqui, né, sempre atacada, mas a gente também tem uma rede de apoio de mulheres indígenas e não indígenas, né? E hoje aqui também é um local de acolhimento de indígenas do Brasil inteiro que passam por aqui, eles podem ficar aqui? Então, eles passam aqui, ficam uma semana, 2 semanas, estudante também vem, estuda, vão embora. Então, aqui, esse movimento indígena já tem mais de 30 anos. A gente iniciou no CESAC, né, no final do Alemão, que é no Tomás Coelho, que é todo um movimento que se movimenta, né? Que hoje até hoje está lá, tem famílias lá que também não parou, mas assim a gente faz trabalho social lá, né? Que é para as crianças indígenas, preta, pobre, que é um olhar sobre nós, né? Quem é que está olhando por nós? Nós mesmos, né? Então, assim, aí a gente leva as plantas para as mães,
conhecer, fazer chá para as crianças, né? E esse olhar, conhecer que eles também têm sangue indígena também no local, e os indígenas também estão aquele local da gente, né? Que é comunidade e que não tem nenhum tipo de ajuda, né? E a gente leva esse acolhimento. Uma coisa que eu achei interessante quando eu li no livro, que também não indígenas, ou pessoas que não se reconhecem como indígenas também acabam vindo e alguns acabam descobrindo, né? Essa ancestralidade. Porque o Brasil é isso. Muita gente fala que tem vó indígena, mas não é indígena. Isso pra gente é um choque, né? Porque como que você tem vó indígena, então não tem sangue indígena? Então, assim, aí a gente reconhece e fala, de onde é sua avó? Como é que essa avó chegou até você? Como é que você chegou até sua avó? Aí eles dizem, minha avó de tal local, veio assim e tal. E aí a gente fala, quem é sua mãe? E aí a gente faz também essas coisas para eles, quando a gente se vê, eles são indígenas. Porque se a avó é indígena, a mãe é o quê? Sua avó é indígena, sua mãe é o quê? Então, isso é o Brasil. Entendeu? E também porque muita a ideologia corrente, assim, é tipo, tentar deslegitimar o indígena, né? Fora o europeu que chegou aqui e tá aí, né? Por consequência disso, né? Se você não vive de tal forma, você não é indígena. É uma tentativa constante de desconstruir essa imagem do indígena. E vocês fazem esse movimento contrário, né? Mas de reconhecimento não é porque eu estou vivendo aqui na cidade que eu não sou indígena. Isso, e a gente também leva o aprendizado, que eles têm que voltar até a família. Teve a menina que é Canela, que ela viveu muito tempo aqui, que não estava perdida, tipo, ela foi adotada e assim, e aí quando a gente viu a característica dela, aí todo mundo chamava ela de índia, ela disse, eu não sou índia, minha família é branca. Aí eu falei, alguma coisa tá de errado aí. Aí quando a gente viu e falou com ela foi pesquisar e voltou em casa. Então ela era adotada e era indígena pelos povos Canela. Ela voltou lá, agora vive com os Canela, casou com Canela e tem filho com Canela. E está estudando na Rural. Então isso é uma história que as pessoas, porque está na cidade não é indígena, é no sangue. Então assim, tem que buscar a sua origem, né? Onde está? Onde é que saiu? Se é os Puri de Minas aqui, se é os Tupinambá que se dividiram, que nunca acabou. E aí é isso. Nós somos Guajajara, meus filhos nasceram aqui. Mas o pai e a mãe é Guajajara, e aí são Guajajara. E eu ensino a cultura para eles. Nós ensinamos, meu pai, todo mundo ensinamos. E eles têm o ritual da minha filha, da Maíra, da menina moça, aquela ali. E teve da Manumi, que eu vou levar até a Casa das Mulheres. Então, assim, ritual de passagem. Quando menstruou a primeira vez, é uma grande festa do povo Guajajara. Todo mundo começa a bater o maracá e naquele dia todo mundo tem que saber ao mesmo tempo que ela menstruou naquela hora e já está esperando, todo mundo já está esperando o momento. E aí começa a festa. Ela fica 9 dias presa, na semana, às vezes na aldeia mais de 8 dias. E aí vai aprender tudo sobre a nossa cultura, que é comida, alimentação, e pinturas, artesanato, tudo naquele momento. Nós 2 filhas que passou por isso nasceram aqui no Rio e são Guajajara. E aí dei mais de 100 parentes só para fazer a festa, entendeu? E é isso. Isso não é uma perda da cultura, é um achado que você não pode perder, que a nossa cultura a gente nunca saiu, nunca perdeu, né? O contato com a nossa família, entendeu? Então assim, quando as pessoas falam, vocês estão aqui no Rio, não são mais Guajajara, não são mais indígenas, é um afronto a gente, né? Porque não sabe sobre a nossa cultura. Então a gente traz para eles aprenderem, né? Sobre rituais, tem o do rapaz que a gente também vai trazer, a festa do rapaz, que é uma festa conhecida, muito conhecida nos Guajajara, tem a festa dos pajés, das benzedoras, e é isso. Perfeito. Pode parar. Eu queria ver se você aceita um outro livro. Essa é uma bandeira. É uma bandeira de outro país, que deixaram aqui onde é. Isso aqui ó, a festa da menina moça, do Guajajara. E aí, olha só. Olha como é que ela é pintada. O corpo inteiro, aqui ela sem a pintura. Ela é sua filha? É. Quando ela pintou, quando ela ficou menstruada a primeira vez, ela
foi pintada assim, todo o corpo, e a pintura do rosto é exclusivo da menina Guajajara. E o jenipapo, milhares e milhares de anos sempre existiu, ó, o pé de jenipapo. Então, são pinturas faladas, escritas no corpo, né? Como cada um fala da sua cultura e também da sua história, né, no corpo. Então tem uma proteção, olha como que o pajé tá pintado. Então eles estão pintadas de um jeito, eles estão pintados de outro. O maracá tá pintado, do maracá lá também. Então assim, é isso. Milhares e milhares de anos o jenipapo sempre existiu e até hoje existe como um algodão. Olha o algodão no corpo. Olha ali, ó, pé de algodão. Esse é o pé de algodão que dá algodão, que também a gente usa. E aí são todo tradicional mesmo, toda a roupa, como é que ela fica diferente, olha como é que ela está no ritual, né? Isso aí é o preparamento do ritual. E o maracá, bom a gente dizer que dá nome ao território, e foi o nome que foi tomado para dar nome para o estádio. Isso. Aqui é uma bandeira também. Então, aqui, ó, aldeia resiste, ó, que é a página. E esse aqui é uma bandeira que é a força da resistência, né? A bandeira aqui dos povos daqui que resistiram aqui na aldeia. É uma bandeira da resistência. Tá falando no grafismo e no maracá, entendeu? Aí tá falando catuarri, catuimã. Catuimã só pra mulher, catuarri é pra... Catuarri. Eles também têm muito ferro. Chaia. A chaia, ó, a mata de chaia. Faz chá também. Faz chá. Suco faz verde. Suco verde, bota no feijão, bota na salada, faz várias coisas com ela, né? Comida. Papo. Não, abacate. Abacate. Aqui, ó. Ano passado deu tanto que a gente comeu genipapo, deu genipapo. O genipapo não, abacate. Deu abacate e era muito abacate. E cada abacate. Não. Então, essa planta é do chucuru, de outros povos, muito famosa, que é a jurema. Essa é a jurema. O pessoal faz a festa da jurema, a tradicional festa da jurema aqui com a plantas, né? Então, assim, não sei demais. Olha aqui o nome, vocês conhecem o nome? Não. É que faz ogute. O ogute que vocês viram lá no mercado, suco. Olha aqui. Olha o ingá. Ó, ingá. Viu? Aí só abrir, ó. Olha como é que come. Ó, abrir e comer. Viu? Quem tá me entendendo? Morador de rua, torcedor. Isso aqui é a clitória, ó. Pra beber sal. Quem te fez o chá? Ó. Por isso que o chá ficou azulzinho, ó. Tem bastante plantada aqui. Ela come também ou é só o chá? Pode comer. Salada, um arroz. Eita, tá uma mudança de quê? Ih, tá tomando conta da porta, viu? Vamos lá. Porta protegida. Então, esse muro aqui, ó, foi construído pelos indígenas, mas o embolso foi feito. O pessoal da FRJ e a pintura, o grafismo, junto com a gente indígena aqui, o pessoal da FRJ de dança, né, que é a Ruth, a Lídia e o grupo delas, que são os alunos. Fizeram esse muro daqui tudo dançando. O pessoal de dança da FRJ. Aqui são as crianças que foram atingidas também, na época, a Amanda. Atingida, você diz por... Na época da Copa. Na retirada. Aqui é uma grafismo Guarani e também de outro povo, junto com a FRJ pintando, mostrando a arte, né, do povo. Aqui é do Sandro, fazendo com os alunos dela, né, da FRJ,
trabalhando em bolso, tudo em bolso desse muro aqui foi feito também. Os indígenas e apoiadores. Uhum. E aí, ó, como é que é? Isso aqui é do Sandro. Sim. Aí tem Urutau, tem Manumi. Aí vai falando o nome na língua, né? O Urutau ali, ó. Aham. Manumi, Poti, sou eu. Tá na língua e alguns estão em português. A onça chama Zauaru. 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 Ó, Maracanã. Maracanã, o pássaro. Bauti. Moi. Gavião ali, ó. Irapu. Piraru. Pirarucu. Muita chuva, dá pra mesmo cuidado que a Maíra que fez com os alunos também. Aham. Maíra Major de Guajajara, a liderança daqui da aldeia, que vocês conheceram. Esse aqui é veio de São Paulo, um grupo que trouxe. É uma colagem para falar sobre dois Guajajara que foi assassinado, né? Paulinho, gravemente, né? Aí tem a história, né, dele. E que tá na mídia, né? Eles, o pessoal quiser trazer, um grupo de São Paulo que ia conhecer a gente, fez uma colagem no mundo. Perguntou se podia, a gente para. Sim. Aqui tem uma outra artista que veio trabalhar com as crianças, junto com o pessoal da FJ e as crianças indígenas pintaram os grafismos. É uma brincadeira de criança mesmo, a ave, cobra, toda a arte, né? Aí tem a preguiça, tem a manumi. Aí eu mesmo colocava as cores. Aqui tem a história do Urutau, né? Isso na árvore. Aham. Ficou mais de 2 dias na árvore, já tem filme dele, né? Da árvore. Pra impedir a retirada, né? Todos já tinham retirado, ele subiu na árvore. Aí passou mais de 2 dias na árvore, e aí o pessoal mandou cortar a árvore, mandou retirar, enforcou ele, para poder tirar ele. Aí, em vez de ser o pessoal do coisa que tava lá, mandaram o choque tirar ele, Nossa. trocaram de roupa, tudo isso. Super violento, né? Daqui é a nossa universidade, né, que a gente quer que seja assim, construída direitinho, pintadinha e tal, e a gente trabalhou, né, ainda não acabou a tela, mas que é a Manumi, como é aquela pintada no dia da festa, essa aqui, ó, o pessoal saindo pra festa, uma história, Manumi, né, que é um pássaro, a história poderosa do Manumi, e todos os povos sabem a história. E aí a pintura exclusiva, o cabelo é cortado nesse dia da festa. Ele vai parar um pouco o cabelo, vai estar o cabelão. A franja só é feita no dia da festa. Né? E aqui são os encantados que estão na festa. Ó. E aí vem a mandioca, né, que ela toma banho com a mandioca. E aí os encantados já estão na fogueira. A história dos encantados. Quem fez foi a Rita, nessas artes aí, com os alunos também. E aqui essa mandioca dos alunos também. Aí cada artista legal. Aqui foi o Guarani, fez, falando, aqui foi o Tupinambá, junto com os artistas, né? Tô de olho, você sumiu, hein? Nossa, você também, ó. E tá com o nome, Pirazuna. Aham. Esse aqui tinha 3 meses, quando pegou spray de pimenta pela primeira vez. Então ele usa máscara às vezes de brincadeira, que conta uma história pra ele vê a sua história no vídeo. Aí 3 meses ele pegou spray de pimenta, hoje ele já tem 10 anos, né? 9 anos. Aqui aí fizeram essa homenagem, né? As crianças atingidas de 2012. Aqui são um Pataxó, né? Jovem. Aí tá o nome dele aí. Quem fez essa pintura Pataxó. Aqui é uma pintura de um jovem também, Ticuna, João Ticuna. Ele é da FJ aqui do lado do Museu Nacional. Estuda e fica aqui, fica lá. Então ele tá sempre aqui, né? Ele fez junto com os alunos da FRJ também. Entendeu?